Olá meninas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. É, Essa história a gente encontra ela, né? O texto que eu sugeri a vocês foi de Lucas 8, mas a gente também encontra ela em Mateus 9 e em Marcos 5, tá? É, Essa passagem da mulher do fluxo de sangue, ela acontece paralelamente à cura da filha de Jairo, né? O milagre, né, da ressurreição ali da filha de Jairo. E assim, existem algumas coisas que são bem interessantes nessa história. E a primeira que eu queria que a gente pensasse é o seguinte: essa mulher, ela já passava, né, por uma enfermidade já há 12 anos. Ela já estava com a sua saúde debilitada há 12 anos, ela já tinha recorrido, né, a tudo quanto era formas para tentar ser curada, e aquela mulher não conseguia. E culturalmente falando, toda pessoa, né, que tinha hemorragia ou menstruação ou algum uma coisa assim com o sangue, ela se tornava impura, né? Então aquela mulher socialmente, ela era considerada impura. E é muito engraçado porque o relato, né, quando o relato vai fazer, tá em paralelo ali com a história de Jairo. E Jairo, quem era Jairo? Jairo era o dirigente da sinagoga, era o primeiro homem da sinagoga. Então, era alguém importante, alguém de status. Era ali duas histórias acontecendo com pessoas totalmente diferentes. Né, que era o chefe da sinagoga, o diretor da sinagoga, e em contrapartida uma mulher considerada há 12 anos impura pela sociedade, pela sua doença, né, pelo seu fluxo de sangue. Ambos queriam um milagre, ambos precisavam de um milagre. Ele, a ressurreição da filha, né, a cura e a ressurreição da filha até então, e ela, a cura da sua enfermidade. Ele chega até Jesus e pede a ele para fazer pelos trâmites normais, né? Vai até lá, vamos lá em casa e olhe e age, né, em favor da minha filha. E ela não. Ela, né, é legal que no livro de Marcos tem o trechinho que fala assim, olha, que ela pensou que se ao menos ela tocasse, sabe? Ela não precisava nem que ele olhasse para ela e falasse, vai. Não, ela pensou que se eu apenas tocar nele, e aí entra um ponto importante, aquela mulher era considerada impura pela sociedade. Então, a repercussão que isso poderia tomar era muito grande, porque uma pessoa impura tocando num puro poderia trazer um auê absurdo. Não é à toa que quando ela toca, e a fé dela, né, impulsiona ela a tocar no manto de Jesus, e ela pensa, se eu só tocar nele, eu já vou ser curada. E ela toca nele, quando ela toca nele, imediatamente o fluxo é cortado e ela é curada. E ela fica quietinha, ela não vai fazer alarde. E na mesma hora, Jesus para e fala, opa, ele estava sendo comprimido, o versículo fala que ele estava sendo comprimido pela multidão. E ele para tudo, e ele vira para os discípulos e fala, alguém tocou em mim. E foi diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E ele pergunta quem foi. E ele começa a perguntar quem foi, quem foi. E aquela mulher fica quietinha. E ele vai, indaga novamente. E ela vê que não tem mais para onde fugir. Ela vai lá e fala, fui eu. E aí, naquele momento, ela corria o sério risco, né? De ser punida, de ser, por que você fez isso? Você está impura, você não pode tocar em alguém que está puro. Mas Jesus gentilmente olha para ela e fala que a fé dela curou ela. Então, Jesus para aquela mulher naquele momento era o último recurso. Na situação dela, chegou, né, a esse ponto dele ser o último recurso. Mas quantas vezes na nossa vida a gente tem alguns problemas que a gente, em vez de recorrer a ele direto, a gente tenta 1001 formas de resolver, em vez de ir direto àquele que pode solucionar para a gente mais rápido e melhor do que a gente pode imaginar. Aquela mulher, ela somente tocou na orla do manto dele e ela foi curada, e ela recebeu dele a cura. E ele gentilmente olha para ela e fala, minha filha, tua fé te salvou. E é muito interessante a gente ver, né, que eram duas histórias totalmente diferentes no sentido de status mesmo social. Era um que era poderoso, que era puro, outra impura, separada pela sociedade, porque culturalmente ela era uma pessoa impura.
E Deus para tudo e vai socorrer essa mulher. Então, para Deus não tem tempo nem hora. Ele não vai atender primeiro quem é santo. Não, ele olha para todos nós e ele vê a necessidade de cada um de nós. E ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Ele não esperou ir lá curar, ver a filha de Jairo para poder resolver o caso da mulher, depois voltar e tentar descobrir, não. Ele parou imediatamente porque aquela mulher, ela tinha valor para o Senhor. Por mais que a sociedade achasse que ela era impura, por conta do seu fluxo de sangue, ele olha para ela e ele chama ela de filha. Ele dá a ela dignidade. Ele dá a ela o restabelecimento, não só do seu corpo físico, da sua saúde, mas ele restabelece também aquela mulher diante da sociedade, porque agora ela não é mais impura, ela não é mais uma mulher impura. Ela ali é chamada por ele por filha. O texto fala: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Como que a gente aprende uma lição incrível com essa mulher? Como que é lindo, sabe? Ela não queria evidência. Ai, Senhor, por favor, me socorre. Não. Ela só queria, ela pensou, se só eu tocar, eu não preciso nem que ele fale comigo, eu não quero nem que ele me dê papo, não. Eu só quero tocar nele, porque eu tenho certeza que quando eu tocar nele, eu serei curado. Somente tocar nele, eu vou ser curado. Às vezes a gente acha, né, que como Jairo, Jesus precisa ir, precisa ter todo um ritual, toda uma cerimônia. Não. Se a gente simplesmente se aproximar e tocar no Senhor, a gente vai ver sair dele virtude, a gente vai ver sair dele poder para restaurar a tua vida, poder para restaurar a tua casa, poder para restaurar a tua família, os seus relacionamentos, no seu serviço, com seus amigos. Se aproxime de Jesus, toque em Jesus e você vai ver a sua vida sendo transformada. Apenas se aproxime dele e você vai ver ele agir de maneira sobrenatural na sua vida. Que a gente aprenda com essa mulher essa lição. De que a gente precisa, independente do que você está passando, independente do que as pessoas falam para você, você precisa se aproximar de Jesus, porque no momento em que você tocar nele, você vai ver dele sair poder para a sua vida. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu final de semana. Que todas essas histórias que a gente tem falado aqui, elas estejam alimentando a sua fé, o seu coração e te inspirando, de fato, a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Que tudo isso que vocês têm aprendido nesses vídeos, vocês possam colocar em prática na sua família, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus amigos. E que a palavra do Senhor, ela encontre local, ela encontre espaço, na realidade, no seu dia. Aqui no grupo a gente tem 200 e poucas mulheres. Eu não sou inocente de achar que todas param para fazer o devocional. Mas como seria importante se todas dessem o devido espaço e devido valor para Deus no seu dia a dia. Se elas simplesmente aproximassem os corações do Senhor, tudo seria diferente. Muita oração, muito poder. Muito tempo com o Senhor, muito poder. Isso não significa que você vai virar aí uma superpoderosa, não. Significa que você vai estar pertinho do Mestre. E quando a gente está pertinho do Mestre, tudo muda. A dor tem outra, a gente enxerga ela de outra forma. O sofrimento a gente enxerga de outra forma. O dia a dia a gente enxerga, a gente tem um ânimo diferente, a gente tem uma força diferente, a gente tem o nosso emocional, a gente tem a nossa vida restabelecida só pelo simples fato da gente se aproximar do Mestre, só pelo simples fato da gente tocar, e todos os dias ele nos dá a oportunidade de tocarmos nele, todos os dias ele nos dá a oportunidade de chegarmos perto dele. O problema é que a gente está ocupado demais para ouvir, a gente está ocupado demais para parar e dar tempo a ele. Que a gente entenda que ele está nos chamando, que ele está nos convocando para estarmos pertinho dele, tocando nele, se aproximando dele a cada dia, a cada hora que seja possível. Os dias, eles estão muito maus. As coisas, elas estão acontecendo em ritmos muito acelerados. E a gente tem um porto seguro
e a gente muitas das vezes não recorre a ele porque a gente não quer. E que a gente tenha essa consciência, né? A partir de hoje, a gente busque de fato se aproximar do Mestre, para que ele possa trazer o agir dele sobre a nossa vida. Menina, amo vocês e até amanhã.